Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Bom, um dos meus tipos de personagens favoritos é aquele tipo de personagem que te inspira a melhorar, ou melhor, a não desistir. E no vídeo de hoje eu vou estar justamente falando sobre eles, porque a esperança é algo que não pode ser deixada de lado. Mas é claro, antes do vídeo começar, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, eu sei que pode parecer estranho, mas a minha menção honrosa se trata do Goku. E sim, nesse quesito, o Goku não me motiva tanto quanto os outros personagens. E calma que eu já vou explicar o porquê. Primeiramente, nós temos o fato de que grande parte do arco do personagem do Goku não era em volta do fato dele ser um fracassado, e sim do fato dele ser um prodígio. Que no caso, obviamente, é Dragon Ball clássico. O grande dilema do Goku no geral não envolve tanto essa questão de não desistir. E sim, eu posso estar parecendo louco, mas quando você vê os outros personagens que eu mencionar, você vai entender. E outra coisa que complica bastante o lado do Goku é porque muita gente pensa que o Goku só luta porque ele gosta. Então significa que a ideia não foi realmente mostrada de uma forma decente na tela. E pra fechar de vez, nós temos a saga Cell, a saga Buu e o final do Z. E até mesmo o GT, onde o Goku tá simplesmente a todo momento querendo ser substituído. Então eu não preciso dizer nada, né? Se o cara não quer mais lutar, então ele não é um símbolo de persistência. Mas sim, para muitas pessoas o Goku ainda é esse símbolo de inspiração, então eu vou colocar ele como menção honrosa mesmo. Agora, o nosso primeiro personagem é um que as pessoas não pensam tanto nesse quesito, mas eu acho que vale a pena. Vegeta, o príncipe dos Saiyajins, foi apresentado como um personagem totalmente arrogante, prepotente, egoísta e maluco. O cara não se importava com ninguém, e ele era um símbolo de maldade em uma raça que era maligna. E diferentemente do Piccolo, que era literalmente a encarnação da maldade, o Vegeta era mal porque ele escolheu ser mal. Ele era considerado ruim até por os padrões dos Saiyajins, e até mesmo por isso, nem ele e nem o seu pai tinham uma reputação tão boa entre os Saiyajins. Porém, com o passar do tempo, a gente acaba vendo como o passado do Vegeta afeta ele. O Vegeta pensa que ao se importar com as pessoas e ter uma família, ele estaria amolecendo, justamente porque na cabeça dele, todos os Saiyajins tinham que ser maus e poderosos, assim como ele sempre soube que eram. Porém, a verdade é que com o tempo ele acabou descobrindo o verdadeiro valor de uma família, já que a primeiro momento ele pensou que uma família deixaria ele forte, assim como ele pensou que aconteceu com o Goku, mas na verdade não. O que realmente vai te deixar forte é o sentimento que você tem por aquela família, o que é finalmente mostrado quando o Vegeta se sacrifica para tentar matar o Buu. E mesmo assim, em Dragon Ball Super, a gente vê que ele ainda se remói um pouco pelo seu passado, mas agora de forma diferente, pois ele não quer voltar a ser como era antes. E o Vegeta não só é um exemplo de resistência física, já que ele tá sempre apanhando e mesmo assim ele continua lutando, mas também pelo fato de que ele é um exemplo de redenção, já que de novo ele era ruim porque ele queria ser ruim. Ele não era vítima e muito menos nasceu com algo que fizesse ele ser mal. Ele simplesmente gostava e se divertia com aquilo. E mesmo assim, no final o Vegeta acabou aprendendo e se tornando um personagem muito humano, de certa forma. Ele nos inspira a não desistir de tentar ser melhores. E esse é um dos motivos do porquê o Vegeta é um personagem tão amável, né? Ele tem o seu arco de redenção muito bem feito. E muitas pessoas confundem o arco do Bardock com um arco de redenção, mas a verdade é que ele acabou morrendo pouco tempo antes dele realmente começar a se redimir. O Bardock, ele foi apresentado como esse personagem mais imaturo, basicamente representando um adolescente ali no seu auge. Tanto é que ele tratava o seu trabalho como Saiyajin mais como uma brincadeira ou uma competição com seus amigos. E pelo fato dos Saiyajins terem isso de não se importarem com as suas famílias, o Bardock meio que teve um problema interno, já que ele simplesmente não queria demonstrar que se importava com o seu filho. Porém, o fato é, ele acabou sendo amaldiçoado, e com isso ele viu o destino do seu filho e do planeta Vegeta. E depois da morte dos seus companheiros e a iminente destruição do planeta, o Bardock ele foi meio que obrigado a amadurecer, algo meio diferente da evolução do Vegeta, que
foi algo mais natural mesmo. O Bardock não só percebeu quão idiota aqueles Saiyajins eram, mas também, mesmo sabendo que ele iria morrer, ele ainda tentou lutar contra o seu próprio destino. Inclusive, essa é uma das coisas que mais ficam aparentes no personagem do Bardock, a batalha contra o destino. E ele mostra que mesmo com pouco tempo de vida, desistir não é uma opção. Mas infelizmente, o Bardock ele não conseguiu sobreviver para poder mudar. Então o seu arco de redenção não ficou completo, por mais que ele tivesse encaminhado para um. E bom, eu sei que ele não é um personagem de Dragon Ball, mas não pode faltar na lista. Digamos que ele seja um convidado especial, mas quando falam em não desistir, o Homem-Aranha é o primeiro personagem que vem na minha cabeça, porque a força de vontade desse cara é simplesmente absurda. Você vê histórias onde o Homem-Aranha luta por horas e horas sem descanso e ele continua lutando. Ou até mesmo quando ele derrota o Sexteto, mesmo estando com todos os seus ossos quebrados. E ainda assim ele continua lutando e ele não desiste. Mesmo por muitos sendo considerado apenas um garoto, o Homem-Aranha tem um senso gigante de responsabilidade. Porque tem muitas coisas que ele gostaria de fazer, mas ele simplesmente abdica delas para ser o Homem-Aranha. Ele deixa de fazer o que gosta, pensando no bem maior, porque esse é o fardo e também a dádiva dele. Ele tem problemas na sua vida pessoal e na sua vida de aranha, mas o Peter Parker nunca vai desistir. E personagens altruístas assim que colocam a vida dos outros acima da sua própria me cativam muito. Pode reparar que todo mundo nesse vídeo e até mesmo o Vegeta tiveram ações altruístas, e é por esse motivo que eles nos motivam e nos cativam tanto, simplesmente porque eles deixam algo que queriam de lado por um bem maior, seja pela sua família ou até pelo mundo mesmo. E por isso sim, o Homem-Aranha é um dos personagens que me inspiram a não desistir, justamente porque independentemente do problema, ele sempre vai continuar lutando. E o mesmo vale para o meu último personagem dessa lista, que é o Gohan do futuro. As pessoas gostam de dizer que o Gohan do futuro gostaria de ter a vida do Gohan do presente. Que quem julga o Gohan do presente e gosta do Gohan do futuro tá errado. Mas a questão não é se o personagem teve um final feliz ou não. Nunca foi sobre isso. O Gohan do futuro viveu em um mundo completamente apocalíptico. A sua vida inteira, basicamente, foi uma tragédia. O mundo inteiro, basicamente, não tinha mais esperanças, mas mesmo assim, ele continuou lutando. O Goku, naquele momento da história, Saga Frieza e Saga Cell, representava bastante a esperança em Dragon Ball. Porém, no futuro, após a sua morte, quem tinha esse cargo agora era o Gohan. Tanto que a Bulma até fala que ele se parecia muito com o pai dele. E é muito legal você ver esse paralelo e você ver a maturidade do Gohan do futuro. Não só nas suas ações, mas na sua personalidade. Que também lembra bastante o Goku daquela época. Que brincava bastante nos momentos certos, mas no geral ele era mais maduro quando precisava. E um dos motivos para eu mais gostar desse Gohan é justamente porque ele é fraco. Ele não tem poder oculto e muito menos é tão prodígio quanto o Gohan do presente, mas mesmo assim, mesmo não conseguindo evoluir, ele ainda continua lutando, algo bem parecido com o próprio, já que ele não tem esse nome por ser literalmente, mas sim porque por mais que ele apanhe e apanhe pra caramba, ele ainda continua levantando, o que faz ele de certa forma ser... Oh meu Deus, o que eu fiz? O que pra mim, pessoalmente, é uma narrativa muito mais interessante do que ficar estudando formiga. E o Gohan do futuro não só é fraco, mas representa uma versão totalmente altruísta do personagem, onde aqui ele coloca completamente a vida dos outros acima da sua própria. E não é porque ele é forte o suficiente pra isso, mas é porque é o certo. Eu tava pensando em colocar o Trunks do futuro nessa lista, mas sinceramente eu acho que o Gohan se encaixa mais aqui. E sim, o Trunks também representa a esperança de certa forma, porém eu creio que o Gohan do futuro foi melhor explorado nesse quesito. Até mesmo o discurso que o Gohan do futuro faz representa melhor o que eu tô falando do que o discurso do Trunks. Mas sim, o Trunks também tem seu mérito.
Porém, o fato é que a história do Gohan do futuro é muito trágica, e o fato dele ter lutado até o final, assim como Bardock, Vegeta e os outros, faz com que, pra mim, pelo menos, ele seja um dos personagens mais lembrados nesse quesito. Mas, enfim, concorda comigo? Discorda? Não se esquece de deixar nos comentários do vídeo. E eu sei, às vezes você pode estar passando por uma batalha física ou espiritual tão difícil quanto os personagens desse vídeo, mas eu creio que, assim como eles, você não pode desistir, meu amigo. Você pode até não saber, mas eu sei que tem grandeza guardada para você. Acredite no seu potencial e saiba que até nesses momentos difíceis Deus está com você. Pode parecer que não tem jeito ou saída, mas nunca se esqueça de falar com Ele, porque independentemente do seu problema, Deus é o único que realmente pode te ajudar. E eu acredito que você tenha força para mudar o rumo da sua vida. E é claro, também não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Eu de verdade agradeço pelo carinho de cada um de vocês. Sem isso, eu não sei onde eu estaria agora. Nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Espero que tenham gostado do vídeo. E valeu, falou e fui!